Imagine um mundo tão sombrio que até os anjos caídos caminhavam entre os homens, onde a terra tremia com o peso do pecado e o céu parecia pronto para engolir tudo em águas furiosas. Como era o mundo antes do dilúvio, antes de Deus apagar quase toda a criação. Um segredo escondido nas páginas da Bíblia que pode fazer você questionar tudo o que sabe sobre o passado e sobre o futuro. Fique até o final, porque o que você vai descobrir é mais do que história. É um aviso que ressoa até hoje. Pense em uma planície vasta, milhares de anos antes de Cristo, onde o sol escaldante queima a terra rachada e o ar carrega o cheiro metálico de sangue misturado ao pó. Ali vivia uma jovem chamada Liora, uma tecelã de mãos calejadas, que cresceu ouvindo histórias dos anciãos sobre um tempo em que gigantes pisavam a terra e o pecado era tão denso que sufocava o próprio vento. Ela vivia em uma vila de tendas, rústicas, cercada por colinas onde o capim seco sussurrava segredos antigos, e o céu parecia sempre carregado, como se Deus estivesse segurando a respiração. Liora não era santa. Sua fé era frágil, abalada pela violência que via ao seu redor, homens que adoravam ídolos de pedra, mulheres que dançavam para deuses sombrios e rumores de criaturas colossais, os nefilins que devastavam aldeias distantes. Seu coração batia inquieto, como tambores antes de uma batalha, enquanto ela se perguntava: por que Deus permite esse caos? À noite, deitada em um catre de palha, ela sentia o peso da escuridão, o cheiro de terra úmida invadindo suas narinas, imaginando um mundo onde o mal crescia como ervas daninhas, sufocando qualquer esperança. Liora não sabia, mas sua busca por respostas ecoava perguntas que atravessariam milênios, tocando corações como o seu, como o meu, em um tempo onde o dilúvio não é só passado, mas um espelho do que ainda podemos enfrentar. Enquanto Liora fiava linho sob a sombra de uma árvore torta, memórias a assaltavam como vespas furiosas. Ela se lembrava das histórias de seus avós, que falavam de Adão e Eva, expulsos do Éden, e de como seus filhos, Caim e Abel, marcaram o mundo com o primeiro sangue derramado. Em Gênesis 6:5, a Bíblia sussurra algo que gelava sua alma. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Imagine um mundo onde o pecado era tão comum quanto o ar, onde cidades fervilhavam com mercados de idolatria, o cheiro de sacrifícios pagãos misturado ao suor de escravos, e o som de risadas cruéis ecoando pelas ruas de barro. Liora tremia ao pensar nisso, o linho escapando de seus dedos trêmulos, enquanto via crianças brincando perto de altares manchados de sangue, seus olhos vazios como os de quem já não conhecia o bem. Mas então, uma reviravolta. Os anciãos contavam de um homem chamado Noé, um justo em meio à podridão, que ouvia a voz de Deus em segredo. Ele está construindo uma arca, sussurravam, o que fazia Liora franzir a testa, sentindo o vento quente como um presságio, perguntando-se se aquele homem louco seria a única esperança em um mundo condenado. A dúvida a consumia, como fogo devorando palha seca. Enquanto ela caminhava pelas ruas da vila, o chão poeirento grudando em seus pés, imaginando se Deus realmente destruiria tudo, ou se havia salvação para alguém como ela. À medida que os dias se arrastavam, pesados como nuvens de tempestade, Liora ouvia rumores que faziam seu coração disparar. Falavam de nefilins, gigantes nascidos de anjos caídos e mulheres humanas, como descrito em Gênesis 6:4, criaturas tão poderosas que suas passadas faziam a terra tremer, seus olhos brilhando com uma fúria que não era deste mundo. Ela nunca os vira, mas à noite, sob um céu estrelado que parecia distante demais, ouvia histórias de aldeias destruídas, de homens que se tornavam bestas e de mulheres que se entregavam a cultos proibidos. O ar carregava um cheiro de enxofre, distante, como se a terra estivesse doente, e Liora sentia o peso disso em seus ombros, como se carregasse pedras invisíveis. Uma noite, um viajante passou pela vila, um homem de rosto marcado e voz rouca, que contava de Noé e sua arca de madeira, uma estrutura tão grande que desafiava a lógica,
coberta de betume que cheirava a morte e promessa. Deus vai mandar água para lavar o pecado, ele disse, seus olhos refletindo o brilho de uma fogueira, enquanto Liora sentia um frio na espinha, imaginando oceanos caindo do céu, engolindo tudo o que conhecia. Mas por que Deus destruiria os inocentes? Ela questionava, o coração batendo como trovões distantes, caminhando sozinha até a beira de um rio, onde a água escura refletia seu rosto assustado, o som do fluxo misturado ao vento, como um lamento. Enquanto a vila fervilhava com rumores de julgamento, Liora se via puxada para um mercado caótico, onde o cheiro de especiarias podres e metal quente enchia o ar, e mercadores gritavam preços de ídolos esculpidos em pedra e madeira. Ali, ela ouviu um ancião citar Enoque, um profeta cuja voz ecoava em textos antigos. O Senhor virá com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos. Judas 1, 14, 15. Sinta o peso dessas palavras como pedras caindo em um lago, criando ondas que perturbavam o coração de Liora. Ela imaginava um mundo onde o pecado era tão denso que até os anjos choravam, e o céu se tornava um espelho de ira. Mas então, uma quebra inesperada. Ela encontrou um pastor, um homem simples chamado Jabal, que conhecia Noé e falava de sua fé inabalável, de como ele trabalhava sob o sol escaldante, o som de martelos ecoando como um desafio ao caos. Noé acredita que Deus preserva os justos, disse Jabal, enquanto Liora sentia o cheiro de madeira fresca e betume, imaginando a arca como um farol em um mar de trevas. A tensão crescia como uma tempestade se formando, fazendo-a questionar se ela poderia ser salva ou se seu coração, manchado pela dúvida, já estava condenado. No clímax de sua angústia, Liora subiu uma colina ao amanhecer. O céu tingido de vermelho como sangue, o ar fresco carregado com o cheiro de terra molhada e o som distante de trovões. Ali, ela imaginava o mundo antes do dilúvio, um lugar onde a violência reinava, onde, segundo Gênesis 6:11, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Ela via em sua mente cidades de pedra, onde homens lutavam como feras, crianças famintas chorando, e nefilins lançando sombras gigantescas sobre vilas indefesas. Mas também via Noé, um ponto de luz, martelando madeira sob o olhar zombeteiro de multidões, o cheiro de suor e betume misturado ao vento. E se Deus realmente apagar tudo? Ela sussurrava, caindo de joelhos na terra úmida, o coração apertado como se mãos invisíveis o esmagassem. Uma visão inesperada veio. A arca, flutuando em um mar infinito, animais rugindo dentro, enquanto o céu despejava água como lágrimas de Deus. Deus refaz o que o homem destrói, uma voz interna murmurava, quebrando o padrão de medo com uma onda de esperança, como água fresca em lábios ressecados. Finalmente, Liora correu até o local onde Noé construía, o som de martelos e risadas, zombeteiras enchendo o ar, o cheiro de madeira e betume como um hino de resistência. Ela não entrou na arca, mas escolheu acreditar, carregando a história como um segredo que queimava em seu peito. Anos depois, quando as águas vieram, como descrito em Gênesis 7, o mundo foi lavado, mas a promessa de Deus permaneceu, selada, no arco-íris que cortou o céu. A Bíblia, em sua sabedoria antiga, mostra um mundo antes do dilúvio onde o pecado reinava, mas a graça ainda encontrava os justos. E você? Já sentiu o peso de um mundo que parece condenado? Se essa história te tocou é porque ela precisava chegar até você. Um lembrete de que Deus julga, mas também salva. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar verdades que afogam o coração. Deixe nos comentários: você crê que o mundo hoje se parece com o de antes do dilúvio? Porque no fundo, todos nós navegamos em mares de fé, esperando a arca que nos levará à eternidade.